Ich hab die Nacht geträumt. As casas são guardiãs dos relatos das pessoas que nela habitam. Ali convivem, sem fronteiras aparentes, a nossa realidade material, os nossos mapas mentais, lembranças, decepções e expectativas. Desde os tempos de Einstein, ou talvez antes, o espaço já não é um lugar imutável, senão apenas uma entre as tantas realidades possíveis, cuja existência no tempo está sujeita à interpretação de quem observa e à sua relação com outros tempos e outros espaços. Há várias semanas estamos vivendo esta quarentena global, que mais parece um castigo dantesco cujo fim é incerto. Dentro de casa, às vezes perdemos completamente a noção do tempo, e o que sobra é um espaço cheio de eus, repleto de uma carga emocional e filosófica. Agora, em 2020, habitamos nestes modernos isolamentos domiciliares, mas já em 1790, um homem chamado Xavier de Maistre escreveu sobre o que ocorre no nosso interior enquanto estamos em confinamento. Xavier esteve em prisão domiciliar por 42 dias, devido a um curioso envolvimento em um duelo. Em seu quarto de pensão, ele começa um roteiro pelos contornos dos seus móveis, pelas texturas de seus quadros, num relato de viagem satírico que recebeu o título de Viagem à Volta do Meu Quarto. Encontrei o livro de de Maistre pela primeira vez em uma biblioteca, há muitos anos, e antes mesmo de lê-lo, me senti identificada com o título. Eu havia passado quase toda a minha vida como migrante, e os objetos de minha casa eram uma constante naquela vida errante, ora numa cidade, ora em outra. Eu gostava de observar como eles, os objetos, ainda que imutáveis, pareciam ir se transformando dependendo do lugar desde onde eu os observava. Já havia começado a fotografar os objetos à minha volta, mas foi Xavier que me deu a pista de que o que eu estava fazendo era, na verdade, uma expedição interna, uma viagem através das formas, texturas e cores que me rodeavam. Quando tiramos de cena todas as pessoas que num determinado espaço habitam, conseguimos enxergar os lugares mais íntimos delas, os espaços físicos e mentais onde são possíveis todas as contradições das quais somos feitos os indivíduos. A cada mudança profunda, a gente morre e renasce em um novo lugar. Na minha tentativa de capturar uma inexistente personalidade das coisas, acabei por colecionar os rastros dessas muitas mortes que nos ocorrem ao longo da vida. Um quarto é um refúgio, uma viagem ao alcance de todos aqueles que possuem um teto, um país imaginário no qual todos somos livres, mesmo estando presos.